Olá, sejam bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos analisar juntos algumas decisões recentes e bem relevantes do Supremo Tribunal Federal, direto do informativo 1105. Isso aí. A ideia é destilar o essencial de 4 julgamentos-chave, que vão desde a lei de improbidade administrativa até o credenciamento para as placas Mercosul. Então, vamos direto ao que interessa. Exatamente. Vamos examinar os argumentos e, principalmente, as consequências práticas, dessas decisões do STF. Hoje o foco são 4 ações diretas de inconstitucionalidade, a 4.295 sobre improbidade, Certo. a 3.526, tratando de biossegurança e OGM, a 3.238 sobre atribuições do Ministério Público e a 6.313, que envolve as placas veiculares. Ótimo. Começando então pela ADI 4.295, que gerou bastante expectativa, né? Ela questionava vários pontos da Lei de Improbidade Administrativa, uma lei, assim, crucial no combate à corrupção. E o STF, no geral, deu sinal verde para a constitucionalidade da lei em pontos essenciais, não é isso? Sim, e esta validação foi bastante abrangente, o que é significativo, viu? O tribunal reforçou a validade de mecanismos importantes. Por exemplo, manteve o conceito amplo de agente público, alcançando muitas pessoas que agem em nome do Estado. Uhum. Também considerou constitucionais as sanções previstas, incluindo uma bem específica: a proibição de contratar com o poder público através de uma empresa interposta, uma pessoa jurídica. Ah, isso é interessante. Quer dizer, para evitar que alguém impunido continue contratando usando uma empresa como fachada. Exato. A ideia é evitar a fraude à sanção. E quanto àquela ideia da incomunicabilidade das penas? Como é que ficou isso? Pois é, o STF entendeu que isso não viola a incomunicabilidade das penas, que basicamente significa que a punição não deve passar da pessoa do condenado para terceiros, como seria a empresa nesse caso, Entendi. O tribunal também apoiou outras ferramentas de controle, como a exigência de a declaração de bens dos agentes públicos, vista como fundamental para a transparência, e a participação do Ministério Público e do Tribunal de Contas nos processos, reforçando a eficiência. Certo. E aquele debate clássico: precisa ter prejuízo financeiro direto aos cofres públicos para configurar a improbidade? Ou não? Olha, o STF reafirmou que não necessariamente. A proteção à honestidade na administração, ela vai além do dano puramente patrimonial, sabe? Ah, tá, faz sentido. Além disso, confirmou que agentes políticos, com exceção do presidente, claro, podem sim responder tanto por crime de responsabilidade quanto por improbidade administrativa. Isso segue precedentes importantes da Corte. Ou seja, um reforço considerável nos mecanismos de controle. Falando em controle e limites do poder, outra decisão importante, a ADI 3526, tocou na questão da competência federal versus estadual. Desta vez na área sensível da biossegurança e dos transgênicos, os OGMs. Isso. Aqui, a Lei de Biossegurança foi considerada constitucional formalmente. O STF entendeu que, em temas complexos como meio ambiente, produção e saúde, que envolvem múltiplos interesses e são de competência concorrente entre União e Estados, Certo, concorrente. a União cabe estabelecer as normas gerais. A justificativa foi a necessidade de um tratamento uniforme em todo o país, dado o interesse nacional, Uhum. E a atuação técnica da CTN-Bio no licenciamento foi vista como uma aplicação do chamado princípio da precaução. Precaução, agir com cautela extra, né? Mesmo sem certeza absoluta do risco. Exatamente. E isso sem ferir as regras gerais de proteção ambiental que já existem. Entendi. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda na esfera estadual, tivemos a ADI 3.238. Sobre uma lei lá de Pernambuco, o problema foi quem propôs a lei, certo, o tal do vício de iniciativa. Precisamente. Uma lei estadual, que veio da Assembleia Legislativa, de iniciativa parlamentar, tentou regular a atuação do Ministério Público em operações de reintegração de posse coletiva. Uhum. Aí o STF a declarou inconstitucional, por vício de iniciativa mesmo. Reiterou que leis sobre a organização e as funções do MP estadual só podem ser propostas pelo próprio chefe da instituição, o Procurador-Geral de Justiça. Ah, claro! Isso é visto como essencial para garantir a autonomia do Ministério Público, sabe? Um princípio constitucional importante. Iniciativa parlamentar nesse campo, então, não é válida. Claro.
para preservar a independência da instituição. Faz todo sentido. E por último, mas não menos importante, a ADI 6313. Essa foi sobre as novas placas veiculares padrão Mercosul, a PIV. A polêmica era o modelo de credenciamento das empresas fabricantes em vez da tradicional licitação. Isso foi validado? Sim, foi sim. O plenário considerou o modelo de credenciamento constitucional. O argumento principal foi que fabricar e estampar placas são atos preparatórios, uma atividade econômica que pode ser delegada a particulares via credenciamento. Credenciamento, não licitação. Isso. Nesse modelo, não se faz licitação para escolher um vencedor, mas sim se permite que qualquer empresa que cumpra os requisitos técnicos possa prestar o serviço. A ideia é ampliar a rede de opções, né? Entendi. Mais prestadores disponíveis. Exato. O STF entendeu que isso configura uma inexigibilidade de licitação. Mas, atenção, não por falta de competidores, mas por falta de interesse do Estado em restringir o número de participantes. Isso, segundo a Corte, não viola a regra geral de licitação para serviços públicos, nem a autonomia dos Estados. Então, resumindo a ópera, tivemos o STF fortalecendo a lei de improbidade, definindo melhor as competências na biossegurança, protegendo a autonomia do MP e, por fim, validando um modelo mais flexível para as placas veiculares. É isso. É um bom resumo, sim. Essas decisões mostram bem o trabalho contínuo do STF em interpretar a Constituição e ajustar esse equilíbrio delicado, né, entre controle administrativo, eficiência, competências federativas e autonomia das instituições. Pois é, fica a reflexão. Como esses ajustes finos na interpretação das leis impactam lá na ponta a gestão pública e a vida de todo mundo, né? Uma exploração fascinante desses temas, sem dúvida. Nos veremos no próximo bloco. Olá, seguimos aqui com a nossa análise do informativo 1105 do STF. Vamos pegar mais um bloco de julgados importantes que passaram pelo plenário. Hoje a gente vai focar em 4 decisões que tocam em pontos bem diversos, né? Tem a ADI 6.259 sobre tecnologia na execução penal. Isso. Depois um tema socialmente super relevante, a DPF 976, da população em situação de rua. Fundamental essa. Aí tem a ADI 3093, discutindo competência em direito do trabalho, especificamente estágio versus aprendizagem. Uma linha tênue às vezes, né? E para fechar, a ADI 4092, que trata de feriado estadual. Vamos então mergulhar nesses pontos. Começando pela ADI 6.259. O ponto aqui foi o SEIU, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado. O CNJ, por resolução, mandou todo mundo usar esse sistema único para execução penal. A dúvida era: isso não invade a autonomia dos tribunais dos estados? Essa foi a grande discussão. Mas o SF validou a resolução. O argumento principal foi que o CIU é mais que só um software, sabe? É visto como uma ferramenta para dar mais eficiência à justiça, algo essencial na execução penal, né? Até para tentar lidar com aquele estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário, que já foi reconhecido na ADPF 347. Ah, então conectaram com a ADPF 347. Exatamente. A ideia é que essa unificação ajuda a gerenciar melhor, a ter dados, enfim, tentar aplicar a lei de forma mais igualitária. O STF entendeu que isso está dentro das atribuições do CNJ, de zelar pelo judiciário e expedir normas para isso, sem ferir a autonomia dos estados na gestão prisional em si. Entendi. É a tecnologia a serviço de um problema estrutural, então. E falando em problema estrutural e resposta forte do judiciário, vamos para a ADPF 976. População em situação de rua. O STF referendou uma cautelar bem incisiva, mencionando de novo estado de coisas inconstitucional. O que isso significou na prática? Nossa, essa decisão teve um impacto enorme, realmente. O STF não só reconheceu a violação grave e sistemática de direitos dessa população, como impôs obrigações bem concretas para os governos. Tipo o quê, por exemplo? Olha, primeiro, tornou obrigatório seguir a política nacional para a população em situação de rua, aquele decreto de 2009. E aí vem uma lista de medidas imediatas. Proibido recolher bens à força, proibido remover pessoas compulsoriamente, proibido usar arquitetura hostil, aqueles bancos que não dá para deitar, essas coisas. Exato, essas coisas. Além disso, determinou garantia de segurança nos abrigos, apoio para os animais de estimação, que muitas vezes acompanham essas pessoas, acesso à higiene básica,
banheiros, lavanderias públicas. Medidas bem práticas mesmo. Muito. E ainda exigiu um plano federal detalhado em 120 dias, sabe? Com diagnóstico da situação, fiscalização de despejos, treinamento mais humano para os agentes públicos. O tribunal usou até o termo aporofobia, a aversão aos pobres, dizendo que isso não combina com a nossa Constituição. É uma atuação bem forte para induzir política pública. Realmente, bem forte. Mudando um pouco o foco, mas ainda em competências, a ADI 3093. O Rio de Janeiro criou uma lei para um tipo de estágio para menores. Parecia uma ideia interessante para inserir no mercado, mas o STF derrubou. Por quê? A diferença entre estágio e aprendizagem foi o ponto-chave. Foi exatamente isso. A questão foi de quem pode legislar sobre o quê. O STF fez uma distinção assim. Estágio é ato educativo. Está ligado à escola, à formação. Isso entra na competência concorrente para legislar sobre a educação. Ok. Já a aprendizagem, mesmo que tenha um objetivo formativo, é considerada uma relação de trabalho especial. E direito do trabalho, a competência para legislar é privativa da União. Ah, entendi. A Lei do Rio, como não exigia essa ligação formal com a instituição de ensino e parecia mais focada em colocar o jovem direto no mercado, o STF entendeu que ela invadia a área da aprendizagem. Por isso foi inconstitucional por invadir a competência da União. Mas deram um prazo, né? Sim, modularam os efeitos, a decisão só vale daqui a 24 meses, para dar tempo para o Rio se ajustar, talvez adequando a lei para ficar dentro das regras do estágio federal da Lei 11.788. Faz sentido. E para a gente fechar esse bloco, a ADI 4092. Feriado estadual do Dia de São Jorge no Rio. Um estado pode criar um feriado assim? Pode. Nesse caso, o STF diz que sim. O argumento foi que criar esse feriado específico se encaixa na competência comum dos entes para proteger o patrimônio histórico e cultural e também na competência concorrente para legislar sobre isso. Ah, então não é só a União que define feriado? Não exclusivamente. A lei federal, que trata de feriados, não esgota o tema, sabe? O STF considerou que o Estado tem legitimidade para valorizar manifestações culturais e religiosas que são muito importantes para sua população, como o Rio argumentou ser o caso de São Jorge. Foi uma leitura que valorizou o federalismo cooperativo e a identidade cultural local. Interessante. De gestão eletrônica de processos a direitos fundamentais básicos, passando por divisão de poder legislativo e até feriado. Realmente, o STF atuando em muitas frentes, né? Exato, mostra bem a complexidade que é aplicar a Constituição no dia a dia, né? Tentando equilibrar a federação, buscar mais eficiência na máquina pública e principalmente garantir direitos, muitas vezes tendo que agir onde talvez outros poderes não agiram. É o judiciário sendo chamado a dar respostas para questões bem profundas da nossa sociedade. Pois é, um desafio constante. Uma análise bem densa hoje. Fica a pergunta, né? Qual o limite e as consequências dessa atuação cada vez mais presente do judiciário em áreas tão diversas? Para a gente pensar. Nos encontramos no próximo bloco para continuar essa conversa. Olá! Bem-vindos à nossa análise de hoje, focada em decisões bem importantes do STF, lá do informativo 1105. Olá! A gente vai fechar a análise desse informativo olhando para 3 julgados. Isso, vamos falar da ADI 3081, do Rio, sobre serviço postal. Da DPF 995, das guardas municipais. E também da DPF 779, aquela sobre a legítima defesa da honra, um tema bem delicado. Exato. E a gente vai dar uma atenção especial para essa do Rio, a 3081, e para a 779. Então, começando pela ADI 3081 do Rio. Tinha uma lei estadual lá que queria mexer com entrega de correspondência, né? Isso mesmo. A lei lá do Rio proibia a entrega de carta, cartão postal, essas coisas, e até boleto de pagamento em caixas postais comunitárias. Queria que fosse tudo entregue em casa. Entendi. Mas qual foi o problema disso com a Constituição Federal? Onde que pegou? Pegou direto na competência, né? A Constituição é clara. Manter o serviço postal é tarefa exclusiva da União. Está lá no artigo 21, inciso X. Certo. E legislar sobre serviço postal é competência privativa da União também. Artigo 22, inciso V. Ah, então o Estado não podia criar essa regra própria. Não podia. Invadia, sim. Já existe uma lei federal,
a 6.538 de 78, que define o que é monopólio postal carta, cartão postal, etc., e como a entrega funciona. Inclusive, olha só, permitindo as caixas comunitárias. Mas e a parte dos boletos? Isso não entra em direito do consumidor, que é competência concorrente? Boa pergunta. Sim, entra. O artigo 24, inciso 8, permite que estados legislem sobre consumo concorrentemente com a União. O STF até reconhece isso. Então por que a lei do Rio caiu mesmo assim? Porque, assim, mesmo podendo legislar sobre o boleto como relação de consumo, o Estado do Rio precisaria mostrar uma razão muito específica, um interesse local muito particular, para justificar uma regra diferente da federal sobre as caixas comunitárias solar. E não mostraram? Pelo visto, não. Não tinha uma justificativa, digamos, concreta que diferenciasse o Rio a ponto de proibir o que a lei federal permite em todo o país. Faltou essa peculiaridade regional. Entendi. Então, a conclusão foi pela inconstitucionalidade total da lei estadual? Exatamente. Por invadir a competência federal sobre o serviço postal e por não justificar essa regra específica sobre os boletos nas caixas comunitárias de forma adequada. Certo, vamos seguir então. A DPF 995. A questão aqui era se as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança pública. Qual foi a batida de martelo do STF? O STF diz que sim. As guardas municipais, desde que criadas direitinho pelos municípios, são órgãos de segurança pública. Mesmo não estando no caput do artigo 144 da Constituição, naquele rol principal. Isso, o fato de estarem no parágrafo 8º não tira essa natureza delas. O STF entendeu que elas integram, sim, o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Faz sentido, porque a lei do SUSP e o Estatuto das Guardas já falam isso, né? Perfeito. A Lei 13.675 do SUSP e a 13.022, o Estatuto, já colocam as guardas como integrantes operacionais, com funções ali de proteção municipal que são típicas de segurança pública. Então o STF basicamente confirmou que a lei já dizia e barrou interpretações contrárias. Exato. Declarou inconstitucional qualquer leitura, qualquer decisão judicial que tente excluir as guardas desse sistema. Foi bem taxativo. Ok. Agora vamos para a ADPF 779. Essa decisão é muito forte, né? Sobre a tal legítima defesa da honra. Extremamente relevante, o STF bateu o martelo. Essa tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. Ponto final. E por quê? Quais princípios ela viola? Viola o básico do básico, né? A dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República. Artigo 1º. Isso, inciso 3. Viola a proteção da vida, no caput do artigo 5º, e a igualdade de gênero, no inciso I do mesmo artigo. É uma tese que vai contra tudo isso. E, tecnicamente, ela alguma vez já foi válida no direito brasileiro? Como legítima defesa mesmo? Olha, tecnicamente, não. Nunca foi uma excludente de licitude real, como a legítima defesa que está lá nos artigos 23 e 25 do Código Penal. Sabe? Aquela para repelir agressão injusta, atual ou iminente. Entendi. Aliás, o próprio Código Penal, lá no artigo 28, diz que emoção, paixão, nada disso exclui a culpa, a imputabilidade. Mas mesmo assim, sabe como é, né? Era um argumento que aparecia muito no tribunal do júri. Explorando plenitude de defesa, talvez. Exatamente. Era um recurso retórico que o STF classificou como odioso, cruel, desumano. Uma forma de culpar a vítima, que na maioria das vezes é a mulher, pela violência que ela sofreu. Perpetua a violência de gênero. Uma coisa terrível mesmo. E quais foram as ordens práticas do STF para impedir que isso continue acontecendo? Bom, ficou proibido. Vedado mesmo. Ninguém pode usar essa tese, nem direta nem indiretamente. Nem a defesa, nem a acusação, nem a polícia, nem o juiz. Em nenhuma fase. E nenhuma. Nem no inquérito, nem durante o processo e muito menos no júri. Se usar, o ato é nulo. O julgamento pode ser anulado. E tem um detalhe importante sobre essa nulidade, né? E tem sim. A defesa que, digamos, usar essa tese de má-fé não pode depois vir pedir a nulidade por causa disso. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Uma proteção contra manobras. E sobre a soberania dos vereditos do júri. Se o júri absolve com base no quesito genérico, mas fica claro que foi por causa dessa tese. O STF disse que, nesse caso, o Tribunal de Apelação pode anular a absolvição sim. E isso não viola a soberania dos vereditos,
porque na verdade o júri estaria acolhendo uma tese inconstitucional. Então foi uma reinterpretação para fechar todas as portas para essa legítima defesa da honra. Exatamente. Reinterpretaram os artigos 23, 2ª e 25 do Código Penal e o 65 do Código de Processo Penal para deixar claro: essa tese não tem espaço no nosso ordenamento jurídico. Ufa! Chegamos ao fim dessa análise focada nesses julgados do informativo 1105. Vimos a questão das competências nos Correios, a estrutura da segurança pública com as guardas e essa decisão fundamental sobre a legítima defesa da honra. Foram decisões importantes, né? Mostram como a Constituição funciona na prática, definindo quem faz o quê, como o Estado se organiza e, principalmente, protegendo direitos fundamentais, contra argumentos que, francamente, só perpetuam violência e discriminação. Fica mesmo uma reflexão, né? Com certeza. Fica a pergunta: como será que essa proibição tão clara da legítima defesa da honra nos tribunais pode de alguma forma respingar fora deles? Influenciar como a sociedade discute e enfrenta a violência de gênero no dia a dia. Uma questão essencial para a gente continuar pensando. Muito obrigada pela companhia nesta análise. Eu que agradeço. E se essa conversa ajudou a entender melhor esses pontos, considere se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e curtir o conteúdo. Sua presença é muito valiosa para nós.